Fala aí, pessoal, Maníaco aqui, beleza? Estamos aqui para o começo de uma nova série aqui no canal chamada Tudo Sobre. Vocês vão saber tudo sobre vários jogos diferentes. Eu aqui vou contar resumidamente a história de God of War. Pois é, esse jogo foi lançado em 2005 para PlayStation 2. E eu não sei a vocês, mas esse jogo me conquistou de uma forma tremenda. Bom, agora vamos começar a contar a história do protagonista desse jogo. O protagonista desse jogo é Kratos. Kratos, general espartano. A história começa quando Kratos, liderando seu exército, se depara com um inimigo imbatível, os bárbaros. Ele ao batalhar com os bárbaros e percebendo que poderia perder feio, pede ajuda de Ares, o deus da guerra. Em troca disso, ele seria o servo de Ares. Ares aceita. Então, Kratos passa a ser servo de Ares e ele ganha a Lâmina do Caos. Consegue ganhar do exército lá e, de repente, Kratos recebe uma missão de Ares para atacar uma vila perto da cidade de Atenas. Kratos, ao atacar essa vila, percebe que matou sua mulher sem querer. Então, Kratos percebe que isso foi por querer de Ares. Então, Kratos começa a ter pesadelos com o que fez. Mais pra frente, Kratos começa a servir aos deuses. De repente, Kratos, servindo aos deuses, recebe uma missão de Atena para poder matar Ares. E ele vai em busca da caixa de Pandora e mata o Ares. E após Ares morrer, ele se transforma no novo deus da guerra. Após Kratos se transformar em deus da guerra, ele resolve procurar do seu passado. Então ele volta a Esparta e procura a sua mãe. Ao achar sua mãe diz que seu irmão foi raptado por Ares, porque uma visão do oráculo na época em que Kratos era criança dizia que um guerreiro espartano iria acabar com o Olimpo. Pensavam que era o irmão de Kratos. Então Kratos resgata seu irmão. Porém, ele acaba batalhando com o guardião que está guardando seu irmão para que ele não seja resgatado. Então, só Kratos, eles conseguem vencer. Só que o irmão de Kratos não consegue resistir. Então temos também o God of War Chains of Olympus, que saiu para PSP como Ghost of Sparta, que mostram um pouco dos anos de servidão de Kratos, quando Kratos vai resgatar o Deus do Sol no próprio inferno. Mas então, após isso, entra em cena o God of War 2, que foi o segundo God of War lançado, porém não é o mesmo da parte da história, que foi quando Kratos arruma briga com o Deus Zeus. Após Kratos arrumar briga com o Deus Zeus, porque Kratos, ao se tornar o Deus da guerra, além dele ir atrás do seu exército, ele resolve guiar o seu exército com sua força de Deus da guerra. Então, o que transforma Kratos em um general espartano, só que muito mais forte. E ele acaba destruindo cidades dos deuses. Por exemplo, Atena tem a cidade Atenas, que é a cidade própria dela. E Kratos aniquila a cidade de Atenas, deixando ela aos pedaços, como todas as cidades, mas como Persa e muitas cidades caíram. E os deuses começaram a ficar assustados. Então Zeus, quando Kratos vai atacar Roma, Zeus desce a terra e fala assim para Kratos que ele tem que parar imediatamente com o que ele está fazendo. Isso é uma ordem. Ou Kratos entra para o Olimpo e para de fazer as coisas que um espartano faz, ou então ele será punido com o fim de sua carreira de Deus da Guerra. Então, Kratos não aceita, é claro,
Então Zeus trai o Kratos, falando para ele que ele tem que colocar todos os seus poderes em sua espada para conseguir derrotar o seu inimigo, que é uma espada gigante revivida por deuses. Isso acontece no começo de God of War 2. E agora vamos falar do último God of War de todos, God of War 3. Foi o terceiro God of War lançado, porém é o último que acontece na história de God of War. Em God of War 3, Kratos resolve matar todos os deuses do Olimpo. Isso resulta no final do mundo. E Kratos então enfia a sua própria espada do Olimpo em sua barriga, acabando com sua vida, pensando que assim ele se livraria de pesadelos e tudo o que poderia acontecer no mundo. Então saiu o último God of War de todos, God of War Ascension. Esse God of War foi um God of War com uma revolução em tudo. God of War que você pode jogar online. God of War Ascension foi o último God of War lançado no meio de 2012. Eu vou deixar o link do trailer desse God of War aí na descrição. Nesse God of War mostra quando Kratos foge das três fúrias, porque ele prometeu que iria seguir a Ares, porém ele não cumpriu a sua promessa. Com isso acontecendo, Kratos tem que fugir das fúrias, e nesse jogo você derrota as três fúrias. E Kratos é alucinado pelas fúrias, eles começam a ser alucinado e ilusionado pelas fúrias, e ele é torturado pelas fúrias, e por causa de ter descumprido a sua servidão a Ares. Com isso acontecendo, God of War Ascension é simplesmente o melhor God of War lançado na era de todos os God of War, com uma revolução gráfica lançada para PlayStation 3. Mas uma polêmica diz que o God of War Redemption seria lançado para PlayStation 4 e PS Vita. Não se sabe, não se foi lançado um trailer, nem nada disso para God of War. Então, a gente montamos uma linha do tempo com isso. Então, o primeiro God of War de todos é qual? O God of War Ascension, que conta o tempo de servidão do Ares, de Kratos a Ares, ou seja, não é o primeiro God of War lançado, mas é a primeira vez que acontece a história. Depois temos God of War 1, quando Kratos mata Ares. Depois temos o God of War Ghost of Sparta, que é o God of War que conta o tempo depois de que Kratos foi lá. E vocês já sabem de tudo, porém aí está a imagem que foi vazada dos estúdios da Santa Mônica. Não se sabe ao certo de que essa imagem está falando, ó. Temos aí o God of War Redemption com todas as letras. Dá pra se ver que essa é uma imagem amadora, não foi nada capturado e retirado dos arquivos, não. Parece que essa foi uma imagem retirada com o próprio celular. Dizem que, ó, a imagem ali do PS Vita e do PlayStation 4 e todos os créditos ali embaixo. Eu não sei a vocês, mas eu não acredito nessa imagem e nem desacredito, porque sim, pode ser lançado um novo God of War para a nova geração. E vocês acreditam que terá um novo God of War? Eu não duvido de nada. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, cliquem em gostei. E não esqueçam de curtir a página no Facebook. Eu vou deixar o link aí de várias coisas aí do God of War, para quem é realmente fã. Eu sou fã. E aguardem o próximo episódio dessa série, que falará do jogo Mortal Kombat. Até o próximo vídeo. Fui!